Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos para mais uma segunda-feira de aulinha de física. Hoje a gente vai ver sistemas conservativos e não conservativos. Primeiro vamos entender como a gente chegou até aqui. Tá? A gente começou falando de energia e trabalho, né? Esse capítulo que a gente está vendo. Começamos falando de energia, né? Lembrando a vocês que não existe um conceito formado de energia. A energia se manifesta de muitas maneiras, né? Até falei que tem energia em tudo, a energia do universo é constante, mas qualquer realização de trabalho depende de energia, certo? A gente falou de um tipo de energia que é a energia cinética, que é a energia relacionada à velocidade. Todo corpo massivo que tem velocidade tem energia cinética. Depois fomos para a energia potencial, né? É quando você tem um sistema, ele guarda uma quantidade de energia e com essa energia ele consegue realizar o trabalho. Portanto, ele tem o potencial de realizar trabalho. Citamos a questão de quando você pega um objeto e levanta a uma determinada altura. Quando você solta, né, ele consegue realizar um trabalho, porque ele está sendo acelerado, né, pela gravidade. Então, significa que ele tinha uma energia armazenada. Então, essa era a energia potencial. Gravitacional nesse caso. Depois falamos de energia potencial elástica, né, sistemas elásticos, onde você estica um elástico ou você comprime e estica uma mola. Então, ali você tem uma energia armazenada. Essa energia a gente chama de energia potencial, tá bom? Lembrando das fórmulas, né? A fórmula da energia cinética, mv² sobre 2, da potencial gravitacional, mgh, energia potencial gravitacional depende da altura. Quanto maior a altura, maior a energia potencial, maior será a energia armazenada nesse sistema. E também falamos da energia potencial elástica, que é a kx² sobre 2, né? Depende da constante elástica da mola, da distância, né? da compressão, posso chamar assim de amplitude de compressão ou estiramento dessa mola. Então é kx² também sobre 2, por ser uma força variável. E foi aí então que paramos. Depois falamos de energia mecânica, que é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Então, quando você faz essa soma da potencial mais a cinética, a gente tem a energia mecânica, né? E hoje a gente vai falar de sistemas conservativos e não conservativos. Lembrando também que na aula passada, na aula ao vivo, a gente falou de trabalho e potência, né? O trabalho depende do valor da força e da distância, do deslocamento que essa força causa nesse corpo. Aí você tem a realização do trabalho. Lembrando que o trabalho também depende da direção, né, de aplicação dessa força. A fórmula F vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, tá certo? Do ângulo de aplicação dessa força, do ângulo da força em relação à direção do deslocamento. Tá? O ângulo é o ângulo agudo nesse caso, perfeito? A potência é a relação do trabalho pelo intervalo de tempo. Então, eu posso ter o mesmo trabalho sendo realizado em intervalos de tempo diferentes. Isso vai demandar uma nova grandeza física que é chamada potência. Então, a potência do sistema vai depender do intervalo de tempo. Quanto mais potente, menor é o tempo. Quanto menos potente for o sistema, maior é o tempo. Então, a relação do tempo com a potência é uma relação inversa, né? São inversamente proporcionais, tá certo? Então, isso estava lá na página 11. Na página 12, a gente viu o trabalho Lembrando que o trabalho, né, a fórmula F de cosseno do ângulo, ela serve para uma força constante. Se for uma força variável, como é o caso da força elástica, aí eu só consigo calcular o trabalho calculando a área sob o gráfico. Seguindo isso, vimos também o trabalho da força peso, né, que é idêntico à energia potencial gravitacional. O trabalho da força peso, né, vai ser a força peso vezes a distância. Então, a força peso é mg, a distância, como ela atua na vertical, então vai estar relacionado com a altura ou com o deslocamento vertical desse objeto. Então, vai ser mgh. Vai se confundir muito aí com a energia potencial gravitacional. Também vimos, né,
o teorema da energia cinética do trabalho, dizendo que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Tá certo? Então, quando você tem um gasto de energia, aí você tem uma realização de trabalho. Quanto variou essa energia? Né? A quantidade de energia que variou é exatamente igual ao trabalho que foi realizado. É lógico, a gente está considerando aí um sistema ideal onde não haja dissipação de energia. Então, houve uma variação de energia cinética, tem um trabalho realizado. Quanto foi esse trabalho? Né? Aí eu posso calcular a potência e várias outras coisas. Tá? Então, o teorema do trabalho e energia cinética diz que a quantidade de trabalho realizado é igual à variação da energia cinética. O trabalho também ele pode ser igual a menos a variação da energia potencial, tá certo? A gente viu essa situação, quando você tem um objeto a uma determinada altura, você solta ele, a força-peso realiza um trabalho, né? Realiza um trabalho aí, mas você vê que há uma diminuição, né, da energia potencial gravitacional. E quando você faz a variação da energia potencial, você tem aí uma energia inicialmente maior do que a final, tá certo? Então, quando você faz essa diferença, dá uma variação negativa. É por isso que o trabalho da força-peso é igual a menos a variação da energia potencial. Então, aparece um menos ali na frente, tá bom? Ok, falamos e por último a gente citou aí o rendimento, né? Rendimento de um sistema, que é a razão entre a potência útil pela potência total. Tá? A potência útil, né, é a força que foi útil para a realização de trabalho diante de um trabalho total que você tem, porque pode haver forças dissipativas nesse sistema. Então você pensa, quanto de energia foi gasto? Né? Então você tem um total. Quanto de energia foi utilizado realmente para realizar trabalho? Aí você tem o que a gente chama de útil. Tá? Então, potência útil pela potência total é igual ao rendimento. E aí hoje a gente vai para os sistemas conservativos e não conservativos. Tá? Uma força ela é dita conservativa, quando o trabalho realizado por essa força independe do caminho, né? Independe do caminho, tá? Do caminho de aplicação dessa força. Tá? Ou independe do caminho percorrido pelo corpo. Então, eu aplico uma força num objeto, essa força vai realizar um trabalho, só que esse trabalho, a quantidade de trabalho realizado, independe do caminho em que esse objeto vai fazer, do deslocamento desse objeto, como é o caso da força-peso. A força-peso é uma força dita conservativa. Por que ela é dita conservativa? Vamos ali na figura. Deixa eu pegar meu laserzinho aqui. Então, veja. Eu tenho a primeira situação aqui para a gente. Ó, você tem um objeto que vai cair de uma determinada altura, tá? Em linha reta. E na segunda situação, eu tenho um objeto, né, que irá cair da mesma altura, só que agora em cima de uma rampa. É lógico que o caminho na segunda situação é um caminho maior, né? Um caminho mais longo, a distância percorrida por essa esferinha aí é maior. Porém, o trabalho realizado vai ser o mesmo, porque o trabalho da força-peso, ele somente depende da altura em que esse objeto se encontra. Ele não depende da distância, do deslocamento dessa esfera, e sim somente dessa altura vertical. Por quê? Porque a força-peso, ela está sempre na vertical. Tá? Ela está sempre na vertical. Ela não varia a sua direção. Ela não está na mesma direção do deslocamento. Né? Por mais que você coloque uma trajetória helicoidal, né? Uma montanha russa, isso para a força-peso não vai interessar. O trabalho realizado por ela sempre será o mesmo se a altura for a mesma. Então, nesse caso, a gente diz que a força-peso é uma força conservativa. Então, ali eu tenho uma situação que eu posso dizer que eu tenho um sistema conservativo, essa primeira situação aí. Para a gente fazer um contraponto, vamos pensar no trabalho da força de atrito. A força de atrito é uma força que depende do deslocamento. Quanto maior for o deslocamento que essa esfera for percorrer,
maior será o trabalho realizado pela força de atrito. Então, eu garanto a você que é uma força que depende do deslocamento. Então, o trabalho dessa força vai depender do deslocamento. É lógico, né? Pensa comigo, a força de atrito ela está ligada, né, às duas superfícies em contato. Então, quanto maior for o deslocamento, maior será o tempo de atuação dessa força. Tá certo? Então, maior será o tempo de atuação dessa força. Mais trabalho essa força vai realizar. Quanto maior o deslocamento, maior será o trabalho realizado por essa força. Então, eu digo que essa força é uma força dita não conservativa. Ali eu tenho um sistema chamado de sistema não conservativo. Certo? Então, trabalho da força-peso, sistema conservativo. Trabalho da força de atrito, sistema não conservativo. Perfeito? Então, a força de atrito, o trabalho dessa força, depende sim do deslocamento. Não que a força vai ser maior, mas o trabalho realizado por ela será maior quanto maior for o deslocamento. Tá bom? Então, teorema da conservação da energia mecânica. Quando você tiver um sistema conservativo, onde você só tem forças conservativas, eu vou dizer que a energia mecânica do sistema será conservada. Como eu vou garantir isso? Vamos demonstrar matematicamente. Veja lá, ó. O trabalho da força resultante ele é igual à variação da energia cinética. Tá? O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Lembra que eu falei para vocês também que o trabalho também pode ser dito como menos a variação da energia potencial. Lembra porque tem o menos ali na frente, né? Porque, né, a energia potencial inicial é maior do que a energia potencial final. Então, dessa maneira, eu posso dizer que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética ou é menos a variação da energia potencial. Lembra que variação da energia cinética é sempre a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Da mesma maneira para a potencial. Só que como tem um menos ali na frente, ó, eu vou parêntese, energia potencial final menos a inicial. Se eu distribuir esse menos aqui dentro, ó, essa final vai ficar negativa e essa inicial vai ficar positiva. Então eu faço essa inversão, ó. Menos a variação da energia potencial é a inicial menos a final. Tá bom? Então, fica assim. Agora eu vou passar, né, a energia potencial para tudo que é final para um lado e que é inicial para o outro. E vou distribuir dessa maneira. Ó. Energia cinética final mais a potencial final é igual à energia cinética inicial mais a potencial inicial. E se a gente bem sabe, a cinética mais a potencial me dá a quantidade de energia mecânica do sistema. Tá? Para sistemas não conservativos, repetindo aqui, tá bom? Então eu posso dizer que a energia mecânica inicial do sistema é igual à energia mecânica final, tá bom? Então, ó, eu posso resumir isso assim, ó. A energia mecânica de um sistema ela é conservada se as forças que atuam forem conservativas. Então, no entanto, a energia total do sistema, né, levando em conta todas as formas de energia, como calor, energia sonora, energia elétrica, luminosa e vários outros tipos de manifestações de energia, ela sempre será conservada. Não posso destruir nem criar energia. Mas a energia mecânica do sistema ela não vai ser constante. Eu não posso garantir. Então, a energia mecânica ela só vai ser constante, né? O inicial é igual ao final, se o sistema for dito conservativo. Tá bom? Então, fica aí essa observação. Vamos ver um exemplo, né? Para ver como é que a gente aplica esse raciocínio aí. Tem um exercício que eu resolvi lá na página 15 do livro de vocês. Tá? Onde você tem um carrinho, um sistema, né? Um carrinho ali, que vai iniciar o movimento a partir de uma determinada altura, sobre uma rampa. Então, ele diz que o carrinho de massa M está no topo, né, do plano inclinado ali, de altura h com velocidade inicial nula. Se a velocidade inicial é nula, significa que inicialmente ele não tem energia cinética, ele tem somente energia potencial. E aí eu vou soltar esse carrinho. E também não há atrito envolvido ali nessa rampa, tá bom?
Então, isso na rampa, tá? Na rampa não tem atrito. Então, plano inclinado, o carrinho nessas condições determine. Letra A. Em função da altura e da aceleração gravitacional, a velocidade do carrinho quando ele está a uma altura de h sobre 2. E quando ele chegar na base, aí, no ponto C, que é a base dessa rampa. Então, duas situações. Determinar a velocidade do carrinho a meia altura, quando ele atingir h sobre 2, e depois determinar a velocidade no ponto C. Gente, ali eu tenho uma situação de conservação de energia mecânica. Eu tenho um sistema conservativo, não tem atrito. Então eu posso já de cara dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Tá? E quem é a energia mecânica inicial? A energia mecânica inicial seria a cinética mais potencial, mas a cinética é zero. Ele está em repouso no início. Tá? E a energia mecânica final vai ser somente o MGH. Por que é só MGH? MGH é a potencial, não tem a cinética. Por que não tem a cinética? Porque inicialmente ele tem só potencial, não tem cinética. Tá certo? Então fica somente MGH. Quando ele atingir o h sobre 2, aí ele vai ter velocidade, porque parte da potencial ele transformou em cinética, já que a sua altura está diminuindo, então a energia potencial está diminuindo, então parte dessa energia potencial ele transformou em cinética. A meia altura ele tem potencial, porque ele ainda tem altura, e também tem cinética. Isso que é importante. Então veja, numa condição final, ele tem cinética aqui, Czinho, e também tem potencial, mgh sobre 2, já que ele se encontra na altura h sobre 2. Então, por conservação da energia mecânica, eu vou dizer que o final é igual ao inicial. O final é isso tudo aqui, mv quadrado sobre 2 mais mgh sobre 2, que é a situação final. A situação inicial, mgh. Fazendo umas continhas aqui, vamos ver o que dá para a gente. Vamos cortar. Não, vou passar esse aqui para o outro lado. mgh sobre 2, que é metade disso aqui. Então, vai ficar só mgh sobre 2, porque se eu tenho 1 e tiro a metade, fica a outra metade. Então, h sobre 2. Isolando a velocidade, passo 2, corta esse 2 com esse 2, fica só mgh. Corta a massa daqui. Fica v quadrado é igual a gh. Então, a velocidade no ponto B é igual a raiz de gh. Pronto. Calculei a velocidade no ponto B, a meia altura. E agora vamos calcular a velocidade no ponto C. Tá? A velocidade no ponto C vai ser... Agora veja que no ponto C eu saio de uma altura h e vou numa altura zero. Então, inicialmente eu não tenho cinética, mas eu tenho potencial. No final, no ponto C, eu tenho cinética, mas não tenho potencial, porque ali é o meu ponto de referência, a minha linha de referência zero. Se eu não tenho altura, eu não tenho potencial, eu tenho só cinética. Então, eu vou dizer que a energia mecânica vai ser a cinética mais a potencial, só que a potencial é zero. E inicialmente eu tinha só potencial e não tinha cinética. Então, novamente, a velocidade no ponto C vai ser raiz de gh. Tá? Velocidade no ponto C vai ser igual a raiz de gh. Perfeito. Vamos para o próximo. Aí ele tem a letra B, tá? É o mesmo exercício, só que agora a letra B. Ele diz assim, suponha que no trecho horizontal, após o ponto C, o carrinho percorra um trecho com atrito. O coeficiente de atrito entre o apoio nesse trecho e o carrinho é de μ. Certo? Qual é a distância máxima percorrida pelo carrinho nesse trecho em função de μgh? Então, qual é a distância? Eu quero calcular a distância percorrida pelo carrinho, ou seja, até ele parar. Toda a energia que ele tinha ali no ponto C, que era uma energia cinética, vai ser dissipada pela força de atrito, porque ali eu tenho um sistema não conservativo. Tá bom? Então, eu vou dizer que o trabalho da força de atrito é igual à variação de energia cinética. Percebe que eu não tenho uma conservação de energia mecânica. Eu tenho uma variação de energia cinética sendo transformada em trabalho.
trabalho. E esse trabalho é exatamente o trabalho da força de atrito. Na verdade, a força de atrito está realizando trabalho sobre o sistema, que é desacelerar esse carrinho. Tá bom? Então, como o trabalho da força de atrito é um trabalho resistente, esse vai ser um trabalho negativo. Então, vai ser, ó, força de atrito é μgh, né, que seria μ vezes a normal, mas como é um sistema horizontal, a normal é igual ao peso. Então, μgh vezes a distância. Então, o trabalho da força de atrito vai ser definido dessa maneira. Lembrando que o menos aqui é porque a força de atrito é uma força resistente. Tá? Do outro lado, a variação de energia cinética. Cinética final menos inicial. A final é zero, porque esse carrinho vai parar. E, inicialmente, ele tem uma energia cinética que é mv, a velocidade no ponto C, dividido por 2. Tá bom? Então, ó, aqui zero, aqui vai cortar esse sinal de menos com o menos daqui, né? Então, tudo vai ficar positivo, eu corto as massas, né? E a velocidade no ponto C, ó, essa velocidade ao quadrado, é exatamente o GH, porque lembra que a velocidade no ponto C era a raiz de GH. Se eu passo a raiz para o outro lado, fica V quadrado é igual a GH. Então, há uma substituição aqui, ó, de VC quadrado com GH, tá bom? Aí cortei a massa daqui, né? Massa daqui. Vou cortar a gravidade, tá? Vou cortar a gravidade. Aí aqui vai ficar metade, tarará, né? Lembrando que veio esse 2 daqui, então ele pulou aqui para frente. E aí vou cortar a gravidade com a gravidade, vai sobrar somente o H dividido pelo μ que foi daqui, tá? Lembrando que esse 2 aqui corta com esse 2. Era esse 2 daqui e o 2 que veio lá do V quadrado, tá certo? Então, sobra somente que a distância é igual a H sobre μ, tá bom? H sobre μ, perfeito. Só lembrando aqui, ó, que, deixa eu falar, a velocidade no ponto C, na verdade, é raiz de 2GH, tá? Eu falei que era raiz de GH, por isso aparece esse 2 aqui. Então, é raiz de 2GH. Então, a velocidade VC quadrado, na verdade, é 2GH e não GH, como eu falei, só corrigir. Então, fica, e aí vai cortar esse 2 com esse 2, né? Sobra só o H desse lado aqui e passa o μ dividido. Então, a distância máxima percorrida por esse carrinho é H sobre μ, tá? Que é o coeficiente de atrito. Tá bom, gente? Então, é isso. Sistemas conservativos, tenho conservação da energia mecânica. Houve atrito, né? A força dissipou energia do sistema, aí é um sistema não conservativo. Lembrando que uma força dita conservativa, o trabalho independe do caminho. A principal força conservativa é a força peso. E a principal força, e a mais comum, né, é a força de atrito, que é uma força não conservativa. Perfeito? Então, encerramos por aqui essa aulinha. Vamos para a segunda parte para a gente resolver alguns exercícios e fixar esse conteúdo aqui. Então, até breve.